Desvio padrão e correlação te tiram o sono? Então você precisa assistir esse novo episódio do Resolve aí, Caio, em que eu vou te explicar de um jeito leve, tranquilo, para que você durma bem e saiba aplicar esse conceito não só nos seus estudos, como também na vida prática. Então vem comigo para mais um episódio. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre desvio padrão e correlação. Vamos começar com desvio padrão. Muita gente fala, Caio, só o nome já me deixa aflito, porque desvio padrão, às vezes você vê a nomenclatura com o sigma, que é aquela letra grega que a gente usa em finanças para expressar o desvio padrão. Mas vamos pensar o seguinte, o desvio padrão, o que você provavelmente já ouviu falar? É uma grande medida de risco. E risco no mercado financeiro é algo muito importante para a gente avaliar os investimentos. O risco, pensa de um jeito simples. O que é risco? Risco é assim, eu olhei para a janela, falo, olha, hoje tem chance de chover, mas eu não vou levar meu guarda-chuva. Começa a chover, o risco da chuva se materializou e você vai ter que correr atrás de um guarda-chuva ou vai tomar chuva no pior dos mundos. Tá? Então, quando a gente fala de investimentos, é a mesma coisa. O risco está associado com essa incerteza de um evento futuro. E como é que a gente tenta achar uma medida objetiva de risco? A grande medida objetiva de risco é o desvio padrão. Como é que ele funciona? Vamos decompor essa palavra justamente nas duas partes que ela tem. Uma parte é o desvio, outra parte é o padrão. Ah, Caio, isso eu sei. Calma, vamos lá. O que é desvio? Desvio é você sair da rota, é você oscilar, é você não seguir aquele caminho previsto. Isso é desvio e tem tudo a ver com a incerteza, ou seja, eu estou indo para um caminho, de repente eu desvio e a certeza que eu imaginava que eu tinha sobre uma trajetória, ela se vai por terra. Agora, por que chama padrão? Porque se cada um calculasse o seu desvio da própria forma, a gente não teria como comparar esses desvios. Então você cairia no problema de olhar, por exemplo, uma lâmina de um fundo de investimentos, está escrito lá, desvio padrão do setor, desvio dos retornos do fundo. Tal. Aí você compara com o outro. Você fala, esse aqui tem mais risco do que o outro. Mas se os dois estão usando metodologias diferentes para calcular esse risco, não vai ter como você comparar. Então ele chama padrão por quê? Porque foi feito um jeito da gente padronizar o cálculo. E o padrão, qual que foi adotado o padrão? O padrão foi adotado a média dos retornos do ativo que você está analisando. Então, o desvio padrão nada mais é do que o quanto os retornos de um ativo desviam em relação à sua média. Se eles desviam muito em relação à média, a gente tem um desvio padrão alto, consequentemente um risco alto. Se os retornos desviam pouco em relação à média, a gente tem um desvio padrão baixo, consequentemente um risco baixo. Então esse é o desvio padrão para você dormir tranquilo. Agora, para ter uma noite completamente cegada de sono, vamos falar da correlação. A correlação está muito associada com o benefício da diversificação. Fala, Caio, o que é diversificação? Eu só ouço falar que diversificação é não colocar todos os ovos na mesma cesta. E é verdade, é um princípio correto. Só que em finanças, vamos pensar num exemplo prático. Imagina que você tem dois ativos aqui. O seu cliente chega para você e fala, eu quero investir numa LFT, que é uma letra financeira do Tesouro, pós-fixada, atrelada à meta da taxa Selic, e eu quero um CDB pós-fixado, 100% atrelado à variação do CDI. Aí você fala para o cliente, nossa, mas tem certeza que você quer isso? Porque você está diversificando, é verdade, são dois ativos diferentes, ou seja, são dois ovos diferentes, você está colocando os ovos na mesma cesta, não está tudo na cesta da LFT, nem tudo na cesta do CDB, mas você para pensar, esses ativos são muito parecidos, né? Quer dizer que você não está diversificando? Você está diversificando, está colocando em cestas diferentes. Mas a diversificação não é tão boa, por quê? Porque o indexador deles, a Selic da LFT e o CDI do CDB, são indexadores muito próximos, eles se movem muito proximamente. Então a gente diz que o CDI e a Selic são altamente positivamente correlacionados. Como assim, Caio? Positivamente correlacionados, a gente fala que eles se movem na mesma direção em média, ou seja, quando a meta da taxa Selic sobe, a taxa do CDI tende a subir. Quando a meta da taxa Selic cai, o CDI tende a cair. Agora, isso quer dizer que eles são positivamente correlacionados. Agora, eles se movem identicamente? Não.
muito parecido. Então, é uma correlação positiva na mesma direção e é uma correlação forte, muito próxima de mais um, né? Porque a correlação varia entre -1 e mais 1. Estou no lado positivo, porque se movem na mesma direção, e estou próximo de mais um, porque é uma intensidade forte. Aí você pode falar para o seu cliente, olha, deixa eu te dar uma sugestão. Se você está querendo diversificar melhor sua carteira, vamos fazer o seguinte, tira o CDB, deixa a LFT aí, mas ao invés do CDB, coloca um fundo de investimento em ações. Ah, eu não sei, eu não tenho apetite para risco. Pera, vou te mostrar o seguinte, o fundo de investimento em ações e a LFT, vamos supor também são dois investimentos indexados. A LFT, né, na taxa Selic, e o fundo de investimento em ações, você vai colocar num fundo indexado ao Ibovespa. São indexadores diferentes. Então, tem correlação? Tem diversificação? Sim, porque eu não estou colocando todos os ovos nem na cesta da LFT, nem na cesta do fundo de investimento em ações indexado. Agora, esses indexadores, eles são inversamente proporcionais. Sempre, Caio, não é 100% das vezes, mas existe uma tendência de quando a taxa Selic sobe, a bolsa cai. E quando a taxa Selic cai, a bolsa sobe. Por que isso? Existem várias explicações. Eu acho que a mais prática é assim. Se a taxa Selic subiu, você consegue obter uma rentabilidade livre de risco na LFT boa. Então por que você vai se aventurar em ações? Não precisa, essa é a lógica que muito investidor tem. Então eu vou comprar LFT e vou vender ações. Agora, quando a taxa de juros cai, estava tão bom a LFT aqui, agora com a taxa de juros baixa, eu vou ter que correr um pouco mais de risco para conseguir alguma coisa melhor. Então o que eu vou fazer? Corro para o mercado de ações, vou comprar a bolsa. Então, taxa Selic cai, a bolsa sobe. Como a gente pode ver, tem uma tendência de um movimento inversamente proporcional. Se o movimento é inverso, o sinal da correlação é negativo. Negativo. E o que a gente diz da intensidade? Lembra, vale entre -1 e mais 1. Já entendi que está no ponto do negativo. Agora, o valor, né, a intensidade, o quão forte ou fraco vai ser esse movimento, aí a gente vai ter que fazer um cálculo para a gente analisar com calma. Mas posso te adiantar que provavelmente deve ser uma correlação mais próxima de -1, porque é um movimento contrário bastante forte. Quando você fala isso para o seu cliente fala, mas eu vou ter um melhor retorno? Não necessariamente, porque quando a gente fala de diversificação, eu não estou preocupado com o retorno, eu estou preocupado em reduzir risco. Tá? Isso é muito importante deixar claro para o cliente e muito importante você também entender para os seus estudos. Então foi isso. Falamos então aqui do nosso desvio padrão, que é esse cálculo do risco padronizado, o quanto desvia em relação à média, e falamos também do efeito da diversificação que a gente obtém via o coeficiente de correlação. Então espero que você tenha gostado, deixa o seu like aí, assina o nosso canal e te espero para o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima!